O Melhorou, som irmão? tá ok agora? É só eu abrir aqui. Se der problema. Aquele negócio de direitos autorais. Agora tá tudo bem com o som? Ah, o Enzo tinha conectado o cabo no lugar errado. Questões técnicas. Então, começando de novo, a paz do Senhor para todos. Nós queremos cumprimentar você, porque, como igreja, nós estamos agora convidados para uma missão. Hoje eu recebi muitos pedidos de oração no meu WhatsApp, já clamei ao Senhor, já invoquei a Ele, mas você faz parte do corpo de Cristo, amém? E nós sabemos que quando nós nos unimos diante do Senhor em oração, o inferno estremece, muralhas caem e as coisas acontecem. E pelo que eu me lembro aqui, desde já com urgência, eu quero pedir que os irmãos orem pela vida da irmã Larissa, que está fazendo tratamento de câncer, e ela foi internada agora há pouco. A irmã Estélia pediu oração, e inclusive ela pediu para que nós oremos, para que eles permitam que ela acompanhe a filha, porque normalmente não é permitido que a mãe fique no local. Amém? A irmã Neuza também mandou mensagem agora há pouco que chegou do hospital, que teve dores muito fortes na vesícula e veio para casa. Temos a nossa irmã Thaís também, que perdeu a sua prima hoje para o Covid-19. Temos a irmã Ana, que perdeu o seu sobrinho Moisés, também um bebezinho, no dia de hoje. Então, meus amados, as coisas não estão fáceis, as coisas não estão simples, mas nós temos que crer, amém? É através da força da nossa oração, como povo de Deus, que nós podemos mover a mão de Deus e ver as vitórias acontecendo, amém? Então, vamos orar, meus amados? Ó Senhor Deus e Pai, Sim, meu Deus. nós nos colocamos, Deus, diante da Tua Sim, meu presença, Pai. Senhor, nesse momento. Pai, nós rogamos a Ti, Senhor Jesus Cristo, pela Tua Sim, misericórdia, Senhor. Meu Deus querido, são tantas e tantas, meu Pai, lutas, tantas e tantas, Pai, dificuldades, Senhor, Sim, que meu muitas Deus. vezes nós enfrentamos, meu Pai. Em especial nesse momento, meu Pai querido, quantas adversidades, Pai, têm surgido na questão da Sim, meu Pai. saúde, meu Pai. Nós pedimos a Ti nesse momento, meu Pai querido, pela vida da irmã Larissa, Sim, meu Senhor. Deus. Pai, que está internada, que está com muitas dores. Pai, ajuda a Tua filha, Senhor. Põe, Senhor, sobre ela a Tua mão, meu Pai. Capacita, Senhor, os Sim, médicos meu que estão Deus. Coloca a tua atendendo mão. ela, meu Opera um Pai. milagre, Senhor. Restaura, Senhor, o organismo Sim, dela, meu meu Pai. Pai. Que o Toca, organismo Senhor, dela seja mais profundamente, Pai. forte, Senhor, que essa quimioterapia. Que o Sim, meu organismo Pai. dela, Senhor, seja mais forte que esse câncer, meu Pai. Dai vitória, Senhor, para a tua filha, meu Sim, Pai. meu E Deus. que mesmo nesse momento, Senhor, que ela encontra com dores no seu corpo físico, meu Pai, que a sua alma, meu Pai, e o seu coração estejam firmes em Ti, meu Pai. Que Sim, a meu mente Pai. dela não venha a ser abalada, meu Pai. Coloca a tua Mas mão, que Senhor. mesmo, Senhor, diante dessas Opera um milagre, uma adversidades, obra meu Pai querido, poderosa. ela possa, Senhor, crer, confiar e esperar em Ti, meu Pai. Visita, Senhor, a família da irmã Thaís, meu Pai Sim, meu querido, Deus. que perdeu, meu Deus, um ente querido, meu Pai, nesse dia. Senhor, nós sabemos, Pai, o quão difícil é esse tipo de Sim, situação. meu Deus. Mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é aquele que visita, meu Pai. Que o Senhor é aquele que traz o refrigério. Que o Senhor é aquele que pode confortar a nossa alma. Pai, visita também, Sim, Deus, a meu família Deus. da irmã Ana, meu Pai, que perdeu o bebezinho Moisés nesse dia, meu Deus. Pai, com grande dor, Senhor, deve estar vivendo essa mãe nesse Sim, meu momento, meu Deus. Tem Pai, e toda misericórdia, essa Senhor. família, Senhor. Mas nós Consola, sabemos, meu Pai querido, restaura, que o Senhor Pai. pode visitá-los, O meu Pai, e trazer a coração, a sua vida. paz, Senhor, e trazer o teu consolo. Pai, trazer a tua forte mão, Senhor, a Sim, tua meu graça, Deus. meu Pai. Visita, Senhor, também a irmã da Thaís, meu Deus querido, que foi para o hospital, Sim, meu Pai. Senhor. Visita com o Tem seu poder. misericórdia, meu Pai. Põe a tua mão, Senhor. Quebra, Senhor, todo o Deus, laço. no nome de Repreenda, Jesus, Senhor Pai. Jesus Cristo, todo espírito de morte, meu Pai. Toda obra contrária, Senhor. Toda ferramenta preparada contra a vida dela. Que seja repreendido no nome de Jesus. Oh, meu Deus querido, visita Sim, meu também, Deus. Senhor, a irmã Neuza, Senhor, que acaba de Visita a tua chegar do serva, hospital, Senhor. Traz Senhor. Restaura, restauração, meu Pai, o seu organismo. fortalecimento, Senhor, tem Senhor. misericórdia, Pai, da sua filha. Repreenda, Pai, toda Oh, dor. Deus, em Que nome ela de possa Jesus, Pai. descansar, Senhor, e possa descansar não somente o seu corpo físico, mas a sua mente, meu Pai, e que ela possa ver, Senhor, o teu agir e o teu operar, meu Pai.
Abençoa, Senhor, a cada irmão que está conosco Sim, meu nesse Pai. momento, aqueles que também não puderam estar. Pai, guarda os teus filhos, Senhor. Sim, meu Livra Deus. eles, Senhor, com as tuas fortes mãos, Senhor. Pai, vem com teu poder, Senhor, sobre nós, porque nós precisamos, Sim, ó Pai Pai, nós amado. somos dependentes, Pai, Oh, somos Deus, faz carentes, uma meu obra Pai, da tua poderosa, Senhor. misericórdia, Senhor. E Quantas traz vidas, Senhor, restauração, têm Pai. se perdido, meu Pai? Pai, quantas e quantas, milhares e milhares, Senhor, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, meu Pai. Oh, E nós Deus. sabemos, Pai, que quantas e quantas famílias, Senhor, têm vivido esse momento tão difícil, Pai, que o Senhor venha confortar os Ah, corações, Deus, tem Pai. Que misericórdia, esse Pai. momento, meu Pai, Conforta, de dor, restaura. Senhor, venha trazer vida, Senhor, e almas para Ti, para o Teu reino, Senhor, para os Teus caminhos, meu Pai. Sim, meu Que Deus. essa dor, Senhor, seja consolada, meu Pai, nos Teus braços, Senhor, Sim, meu no Pai. esconderijo do Altíssimo, meu Pai. Ó, Senhor, fica conosco, meu Pai, nesta noite. Faz, Senhor, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Senhor. Move, Senhor, segundo a vontade do Teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós, ó Pai. Sim, Nós meu te Pai. pedimos e te agradecemos, ó Ó Deus, no nome Deus, em de nome de Jesus. Jesus, Pai. Amém, meus queridos. Quem tiver mais pedido de oração, vai colocando no chat, que depois no final a gente vai ver, tá bom? Deus abençoe. Graças e paz, queridos irmãos, uma boa noite a todos. Entendemos que esse período que nós estamos passando é um momento de muita tristeza para muitas famílias. Nós acompanhamos diariamente o número de pessoas que têm perdido a vida com a questão do Covid-19 e os nossos sentimentos a todos os nossos irmãos, todas as famílias que perderam um ente querido, um amigo, tá? Fica os nossos sentimentos a todos vocês. Entendendo que esse é um momento que Deus permitiu para todo mundo. E qual é o nosso papel diante de toda essa situação? Devemos continuar nos pés de Jesus, devemos continuar clamando a Jesus e, sobretudo, pedindo a misericórdia dele e pedindo que o seu Santo Espírito possa estar confortando o coração de cada uma dessas pessoas. Amém? Então, eu quero deixar uma palavra aqui de abertura. Hoje nós estamos indo para a sétima parte desse estudo, paz no meio da família. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua casa, a sua família, e vai continuar abençoando, tá bom? Então, fica atento àquilo que Deus quer falar com você durante este culto. Quero louvar a Deus por você que está conosco nessa live, as pessoas que nós enviamos esse link para estar conosco. Você é muito bem-vindo na nossa casa, no nosso lar. E se você tem um pedido de oração, entre e envie para nós um pedido de oração. No final, nós estaremos orando também pelo seu pedido de oração, por sua família, em nome de Jesus. O salmo de abertura, Salmo 121, salmo conhecido, oração pela proteção do Senhor. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Eu falei sobre esse assunto no domingo que se passou, na abertura do culto. Não exatamente sobre esse salmo, mas eu falei a respeito da nossa vida com Deus e o quanto nós estamos preparados para a qualquer momento ser o momento da nossa partida. É Deus que sabe, meus amados irmãos. O importante é que a nossa vida esteja escondida em Deus. O importante é que nós tenhamos a convicção que o nosso coração está em Deus, que nós estamos totalmente, ou na vida ou na morte, nós estamos juntos com o Senhor. Então, quando o texto diz sobre a proteção, aqui o Salmo fala sobre a proteção, o verso 7, ele deixa bem claro isso, ó. O Senhor guardará de todo mal, guardará a tua alma. Olha que coisa especial, meus irmãos. Guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Então, independente
se vivos ou mortos, aquele que está guardado em Deus, ele tem a vida eterna, que é algo prometido pelo Senhor na sua palavra. Quando o homem, o primeiro homem, ele peca lá no jardim do Éden, ele peca contra Deus, ele e a sua mulher, eles foram tirados do jardim. E eles foram tirados do jardim, a Bíblia diz que ficou um anjo na porta do jardim com uma espada reluzente, que protegia aquele jardim. E por que o homem foi tirado do jardim? Porque como ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele poderia também comer de outro fruto de outra árvore que havia no meio do jardim. Qual que era esse fruto? O da vida eterna. Então o homem foi tirado dentro do jardim. E para quem esse fruto, hoje, a palavra de Deus promete? Para todo aquele, irmão, que for fiel ao Senhor até o fim. Aquele que for fiel ao Senhor até o fim. A palavra de Deus diz que ele dará a coroa da vida. Oh, aleluia. Então, amados irmãos, é importante que entendamos, ou por coronavírus, ou por qualquer outro tipo de enfermidade ou acidente, sei lá o que for, não importa, eu não sei qual é a forma que Deus vai me tirar dessa terra. Espero eu em Deus, como era o sentimento do apóstolo Paulo, que possamos ser arrebatados juntamente com a igreja, arrebatados pelo Senhor, porque os dias estão se findando. A palavra de Deus. A palavra de Deus, amados irmãos, está se cumprindo. Então, entenda, é importante que o meu e o seu coração seja guardado pelo Senhor. É importante que nós tenhamos o sentimento de uma vida salva em Cristo, o sentimento daquele que foi perdoado os seus pecados, o sentimento daquele que está todo momento diante do Senhor. Amém? Que você possa ter esse sentimento. Se você não tem esse sentimento, hoje é o dia. Hoje é o dia de você correr para os braços do Senhor. Hoje é o dia de você entregar o seu coração a Jesus. Hoje é o dia de você se afastar de todo o pecado e de todo o mal. E entender que você precisa estar seguro. Estar seguro em Deus. Lembra que foi falado aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Amém? Que você possa estar debaixo da sombra do Onipotente. Que como no livro dos profetas, as galinhas estavam debaixo das asas, os pintainhos estavam debaixo das asas da galinha, nós possamos também estar guardados debaixo das asas do nosso Deus, tendo a convicção que na vida ou na morte estamos seguros. Estamos seguros. Que você tenha essa convicção. Se você não tem ainda, corra para os braços de Deus, porque Ele quer colocar esse sentimento no seu coração. Não é a morte que vai provocar temor no seu coração. Sim, a separação do nosso ente querido sempre vai provocar a tristeza, a angústia, a dor, o sofrimento, toda a dificuldade, porque uma pessoa está indo, meus irmãos. Mas nós precisamos entender que a nossa vida tem que estar guardada em Deus e ter esse sentimento de salvação, em o nome de Jesus. Amém? Nós vamos adorar a Deus, depois estaremos mais uma vez orando, estaremos mais uma vez ouvindo a palavra, e eu quero louvar a Deus por você que está conosco nessa noite. Vamos adorar ao Senhor.
sobre nós, Senhor, com o teu Espírito. É dele que nós precisamos, Senhor. Aleluia. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Glória ao teu nome, Cordeiro Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença, vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Glória seja a o nome do Deus. Senhor. Bendito Aleluia, seja o nome do Senhor. Senhor. Oh, aleluia. Vem sobre nós, Senhor, por tua Glória glória. ao teu nome, Cordeiro Santo. Adora o Senhor, amado irmão. Glorifique o nome dele. Aleluia. Meu orgulho me tirou do jardim. Deus bendito. Tua humildade colocou um jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Bendito Cordeiro Santo. Verdade. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Exu. Aleluia, Pai eterno. Bendito é o teu nome e adorado. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vendesse tudo que Aleluia, tenho, Pai eterno. em troca do amor, eu falharia. Glória ao teu nome, Pai eterno. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, Aleluia, Pai eterno. de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Bendito Cordeiro Santo. Adoramos o teu nome, Pai. Aleluia. Tu és adorado, Senhor. Nós somos a Recebe a tua nossa casa, gratidão, Deus. nossa adoração nesta noite. Cura, Senhor, aleluia. liberta, restaura nesta noite. Bendito. Levanta, Senhor, aquele que está caído, meu Pai, aquele que não tem força. Cura, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia. 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 Bendito é o teu nome, Pai. Aleluia. Adorado. Seja bem-vindo. És bem-vindo aqui, Senhor.
casa é sua, meu Pai. A Casa casa é sua. Pode entrar, Senhor. Pode entrar. Me esvazio de mim. Aleluia, Me esvazio Glória ao teu de nome, Pai eterno. mim. Sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Aleluia, Jesus. Cresça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pra você. Aleluia, Pai eterno. Oh, Essa aleluia. casa é sua, Senhor. Louvado e Oh, exaltado meu Pai, seja o nome entra, do Senhor. Faz morada, Oh, Senhor. aleluia. Restaura, levanta, abençoa, Bendito Pai. seja o teu nome, Deus. Oh, para a glória do teu Oh, nome, Senhor. aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, meus amados irmãos. Vamos. Mais uma. Pode. O horário já se estende, então nós aleluia. vamos orar nessa hora, meus amados irmãos, e vamos ouvir a palavra de Deus, tá bom? No final, se der tempo, nós adoramos a Deus com mais um louvor. Eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos que entraram um pouquinho mais tarde. Deus abençoe vocês. É um prazer poder tê-los aqui. Nossa irmã Célia falou que a família está lá, a sua filha Cristiane, o Natan também. Sejam muito bem-vindos ao nosso lar. A minha mãe também está aí conosco. Deus abençoe. A Elza também está conosco, com o Kaique. Deus abençoe. Todos os amados irmãos, que Deus abençoe, queridos. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá bom? A nossa irmã Joyce, presbítero Rogério, nossa irmã Lourdes. Deus abençoe cada um de vocês, meus amados irmãos.
Vamos orar e vamos ouvir a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, Oh, aleluia. queremos adorar o teu nome, Senhor. Eu sei que este momento, Senhor, o Senhor curou, o Senhor restaurou, o Senhor levantou pessoas que estavam caídas, pessoas, meu Pai, que estavam enfermas, nós acreditamos foram restauradas, foram abençoadas, meu Pai. Agora nós queremos colocar diante do Senhor este momento que vamos ouvir o mais importante, que é a sua preciosa palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor possa usar como instrumento, que o Senhor tem usado, Senhor, usa, meu Pai. O Senhor tem afinado esse instrumento, Senhor, e eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, usa mais uma noite, meu Pai, para a glória e louvor do teu nome, Senhor. E fala conosco aquilo que está no seu coração, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Possa alcançar o coração de cada uma destas pessoas, Senhor. Em o nome de Jesus. Glórias a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus, meus amados irmãos. Oh, aleluia! Confio em ti. Eu tenho um certo problema com o musical que eu quero cantar. Aleluia! A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vou tirar o fundo musical porque não vai adiantar. A pessoa vai querer cantar. E o louvor já passou, né? A gente tá aqui depois de receber tantas notícias difíceis, né? E orar, mas parar para adorar o Senhor e clamar o nome do nosso Deus. Ele nos traz o conforto, nos traz o refrigério, a nossa alma descansa no Senhor, né? E é tão bom ficar na presença de Deus que aí a gente não quer sair. Mas, né, temos que cumprir aquilo que o Senhor tem a realizar ainda nessa noite, amém? A palavra dele precisa ser falada, a palavra dele precisa ministrar os nossos corações. E eu não sei se todos sabem, mas nós estamos numa série sobre paz na família, né? Então, se por acaso é a primeira vez que você está participando dessa live, nesse canal e também no canal da igreja, o BP Cristo, tem a sequência completa das mensagens. Então, vai desde a parte 1 e hoje estamos na parte 7. Amém? Então, se você não pegou, aproveita, porque tá vindo tudo do céu, do trono de Deus. Não tem nada do que a Liliane pode falar ou pode ensinar aqui, a não ser aquilo que o Senhor já tem ministrado. Amém? E a semana passada, nós estávamos trabalhando a respeito da paz na família, e um dos pontos que nós trabalhamos com mais força foi a questão da justiça e da igualdade, que Deus ele não faz acepção de pessoas, mas que todas as pessoas da família, elas têm o mesmo valor para Deus, apesar de terem papéis diferentes, amém? E o último ponto que nós trabalhamos era a questão das comparações, né? Nós usamos o exemplo da família de José, que o seu pai o amava muito mais do que seus irmãos, ele presenteava de formas diferentes que os seus irmãos e o elogiava de maneiras diferentes, e isso causou muitos sentimentos ruins no coração dos seus irmãos, um ódio tão grande, uma inveja tão grande, que eles chegaram a vendê-lo, venderam o próprio irmão, né? E um dos pontos que nós trabalhamos muito em relação à comparação, né? Como que a comparação entre os membros da família pode trazer sentimentos e situações negativas. E o próximo ponto que nós iríamos trabalhar, vindo na sequência, se refere aos sentimentos de rejeição. O que são esses sentimentos de rejeição? O que significa rejeitar alguém? Rejeitar significa resistir, desprezar ou recusar, não amar algo ou alguém, né? Esse sentimento de rejeição, normalmente, ele nasce na infância, não é a exceção. A exceção é que ele apareça em outros momentos, mas a regra é que ele se inicia ainda na infância. E por que esse sentimento de rejeição, ele aparece? Nas relações sociais, seja dentro da família,
seja na escola, seja até mesmo na igreja, seja entre os irmãos, seja no meio dos parentes, dependendo de como certas situações forem tratadas, uma criança ela pode se sentir rejeitada em relação não apenas uma situação, mas em relação às pessoas que convivem com ela. E pior, esse sentimento de rejeição, de repente achar que só uma pessoa da família é vista, que só uma pessoa da família é amada, ou que outra pessoa da família é mais querida, a pessoa acaba o quê? Não conversando, não expondo, até porque muitas vezes se trata de uma criança, e isso fica dentro do coração e vem para a vida adulta. E aí, consequentemente, essa pessoa que tem esse sentimento de rejeição dentro dela, ela tem uma dificuldade terrível nos relacionamentos em qualquer lugar que ela vá. Ela está num relacionamento normal, não tem nada acontecendo e ela está se sentindo rejeitada. Vou dar um exemplo fútil para você entender. Por exemplo, você tem um amigo e aquele amigo dá uma festa de aniversário e não te convida. E aí você fica se sentindo muito mal, com aquele sentimento horrível dentro do seu coração, como se você não valesse nada. E, na verdade, aquela festa, desse exemplo, era uma festa que seria somente para a família. E é por isso que você não foi convidado. Mas o sentimento de rejeição, ele é tão forte, ele enraiza de tal maneira dentro do coração da pessoa, que às vezes ela começa a enxergar a rejeição até mesmo onde ela não existe. E aí, automaticamente, essa criança, esse adolescente que se sentiu rejeitado, ele vai crescer com um ciúmes excessivo, ele não vai ter uma amizade natural com os amigos, ele vai ter um sentimento de posse. Se ele vê que um amigo está conversando com outra pessoa, ele é capaz de ficar bravo com o amigo, de ficar sem falar com o amigo, de virar a cara para o amigo, porque ele acha que pelo fato do amigo estar falando com uma outra pessoa, está rejeitando a ele. Sendo que nós podemos ver facilmente que uma coisa não exclui a outra, né? Porque amizades, amor, proximidade são coisas que se somam. E aí, ó, vamos lá, vou voltar para o meu estudo aqui para não me perder. Uma pessoa com sentimentos internos fragilizados pelas marcas que carrega em si mesma passa a enxergar a rejeição até onde ela não existe. Ou seja, ela fica com a percepção distorcida. E essa pessoa, ela sofre demais. Ela nunca consegue entender que uma situação está acontecendo porque simplesmente tem que acontecer. Pô, vamos dar um exemplo da igreja, que todo mundo aqui, em sua maioria, acredito eu, frequentam a igreja. Nós temos um culto, temos muitos irmãos, temos muitas irmãs, temos muitos pastores, muitos obreiros. Digamos que o pastor, naquele dia, chamou a irmã A para trazer uma saudação, para cantar um louvor, para falar com a igreja. Aquela pessoa que tem o sentimento de rejeição, ela não enxerga que aquela pessoa teve a oportunidade porque foi um momento, porque Deus tocou no coração, porque Deus queria usar aquela pessoa naquele momento. Como é que ela enxerga essa situação? Poxa vida, mas o pastor não me chamou porque, nossa, deve ter alguma coisa errada comigo. Vai ver, é porque ele não gosta de mim. Os irmãos estão entendendo a gravidade dessa situação? Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de palavra que nós pronunciamos para o nosso filho, com o tipo de exemplo que nós damos para ele e evitar qualquer tipo de comparação, porque fulano é mais bonito, porque fulano é capaz disso, porque fulano fez isso melhor do que você, porque você vai criando dentro do coração dele um sentimento de que ele não é capaz de realizar nenhuma das coisas. E aí essa pessoa ela se torna carente, porque o amor, a atenção do outro nunca é suficiente, ela se torna insegura, então em nenhuma relação que ela está envolvida, seja com os pais, seja com os irmãos, seja com o cônjuge, seja com os amigos, ela se sente segura e acredita naquela relação de verdade. Ela sempre fica esperando o momento que ela vai ser rejeitada, e ela sofre muito com isso. E às vezes uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, ela até se isola. Se ela acha, por exemplo, que ela vai ir para uma roda de amigos e que ela não vai receber a atenção que ela gostaria, ela prefere nem ir.
Ela prefere ficar dentro da casa dela. Então, aí os irmãos conseguem entender o tipo de gravidade, né? E aí fica uma pessoa irritada, fica uma pessoa, às vezes, nervosa, com raiva, uma pessoa difícil de conviver, e às vezes você que está por perto nem consegue entender o que se passa com aquela pessoa, e na verdade são coisas que estão plantadas há muito tempo, né? E aqui nós estamos só, a princípio, diagnosticando as situações, entendendo que elas podem acontecer para evitar que elas aconteçam. Mas se elas já aconteceram, tem solução para você. Amém? Vamos com calma que a gente chega lá. Um outro ponto que a comparação e a falta de justiça e igualdade dentro da família pode causar, que é um amiguinho ali da rejeição que anda bem perto, é o complexo de inferioridade. Eu acho que todo mundo já ouviu falar disso. Uma pessoa que tem complexo de inferioridade não é aquela pessoa que, segundo a Bíblia, considera os outros superiores a si por uma questão de humildade, não por uma questão de orgulho, por uma questão de amor, por uma questão de proximidade. Não é isso. Essa pessoa, ela realmente se sente inferiorizada, ela se sente menor do que as outras pessoas. E esse sentimento de inferioridade não é uma coisa que fica só dentro da pessoa. Isso é uma coisa que acompanha ela na vida em todas as suas relações. Por exemplo, uma pessoa que tem um sentimento de inferioridade, esse complexo de inferioridade, ela tem o hábito de se comparar com as outras pessoas. Ela não consegue ter certeza daquilo que ela faz, que é bom, ela não consegue ter um êxito ou ter um parâmetro por ela mesma, ela olhar, nossa, eu fiz, um trabalho escolar, eu fiz esse trabalho, nossa, olha, eu fiz assim, nossa, tá muito legal. Ela só consegue enxergar que o que ela fez está bom se ela comparar com outras pessoas, porque ela não confia naquilo que ela faz. Ela costuma ter demonstrações de inveja, ficar incomodada quando uma pessoa está muito bem, quando uma pessoa está muito feliz, quando uma pessoa é promovida, quando uma pessoa alcança coisas, porque ela se sente ainda pior. O que mais que uma pessoa com complexo de inferioridade costuma demonstrar? Ela tem uma preocupação excessiva com a opinião das pessoas, porque ela se desvaloriza tanto, ela se vê tão inferior do que o que ela é, que na verdade ela não se mede por si mesma, ela tem que saber o que o outro pensa. O que o outro pensa é sempre mais importante. Ela gosta de amarelo, mas se o outro recriminar e dizer que gostar de amarelo não é uma coisa legal, que a gente deveria gostar de verde, então a pessoa simplesmente fala, não, eu gosto de verde, porque ela não consegue definir a sua opinião, porque ela realmente se sente inferior. A pessoa tem o hábito de fugir das situações pelo simples medo de tentar. A pessoa que tem um complexo de inferioridade, ela é perfeccionista, mas não é um perfeccionismo de um jeito bom. Aquele perfeccionista que quer fazer as coisas bem feitas, que gosta de fazer tudo direitinho, porque tem uma dose de perfeccionismo que é saudável. Mas, na verdade, a pessoa ela busca o perfeccionismo de uma forma que, muitas vezes, ela deixa de fazer as coisas com medo de errar, com medo de mostrar para as outras pessoas aquele sentimento que ela tem dentro dela de ser tão pequena, de ser tão inferior. Então, ela cria máscaras e muitas vezes ela deixa de se arriscar, ela deixa de tentar coisas novas, ela deixa de sonhar, deixa de alcançar desejos, porque ela se poupa do errar, porque para ela errar vai fazer com que ela se sinta ainda pior. A pessoa que tem complexo de inferioridade, ela tem mania de apontar os defeitos nas pessoas para se proteger. Olha, o que eu vou fazer? Eu estou aqui nessa relação, eu estou aqui com essas pessoas, eu estou aqui nessa convivência, nesse meio social. Então, para que as pessoas não percebam os meus defeitos, para que as pessoas não percebam as minhas falhas, então eu estou sempre olhando para alguém que está perto e estou sempre falando do outro, estou sempre falando da vida do outro, estou sempre falando o que o outro fez de errado, para ver se assim eu ocupo os olhos das outras pessoas, para que elas não vejam quão inferior eu sou, para os irmãos entenderem a gravidade. Né? A pessoa, se esse complexo de inferioridade, ele
se acentuar, a pessoa pode até mesmo se isolar, por medo de estar entre as outras pessoas e não saber se portar, porque ela sempre acha que, nossa, mas eu não sei falar, nossa, mas eu não sei agir, nossa, mas eu não sei me portar. Nossa, mas eu não vou para o meio dessas pessoas, porque essas pessoas são sábias, porque essas pessoas têm a formação não sei qual, porque essas pessoas têm dinheiro e eu não tenho. Ela sempre vai achar alguma coisa a mais no outro, que é para ela, na visão dela, na ótica dela, é tão a mais que ela não é suficiente para estar entre aquelas pessoas, para os irmãos entenderem a gravidade do negócio. Então, são sentimentos constantes de incapacidade, de inferioridade, às vezes uma sensibilidade exacerbada, né, uma autocrítica não construtiva, porque a autocrítica construtiva ela é extremamente bem-vinda, né? A Bíblia manda a gente se examinar, examine-se o homem a si mesmo. Então, a gente tem que olhar para a gente, tem que ver o que não está bom e tem que buscar melhorar. Só que, às vezes, a pessoa tem uma autocrítica tão acentuada que ninguém está fazendo nada com ela, que ninguém está reclamando de nada, e ela está se recriminando, né? Ela se recrimina tanto, que daqui a pouco ela se torna uma pessoa improdutiva, daqui a pouco ela está depressiva, daqui a pouco ela não consegue produzir mais nada, né? E a autoestima vai ficando cada vez mais baixa, aquele sentimento de vítima, de vitimismo, que você não consegue resolver uma situação para a pessoa. Se você vai tentar conversar alguma coisa, se você vai tentar expor alguma coisa, a pessoa já se sente ofendida, já entra em estado de defesa, já se coloca na posição de vítima, como se você fosse, assim, o bicho-papão que chegou e está acabando com a vida da pessoa. E tudo isso é fruto de um alto complexo de inferioridade. E, obviamente, traz tristeza, traz insegurança, e traz essa incapacidade que muitas vezes é até inconsciente. E aí é claro que essas experiências e essas críticas negativas que fazem todo esse estrago na personalidade de alguém e torna essa pessoa tão incapaz de se relacionar consigo mesma e muito menos com as outras pessoas, tudo isso muitas vezes nasce o quê? Na infância, né? Nas experiências negativas, às vezes na falta de incentivo, na falta de apoio, na falta daquele elogio que a gente falou nas outras partes da pregação, que são tão necessárias, né? E aí, se a pessoa, tudo que ela faz, ela recebe mas nossa, mas isso que você fez está errado. Não, mas não é assim. Mas por que você fez desse jeito? Porque uma coisa que a gente tem que entender é que existem muitas atividades na nossa vida, existem muitas coisas a serem feitas, só que também existem muitas formas de serem feitas as mesmas coisas. Então, porque a outra pessoa, o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, não fez aquilo do mesmo jeito que você, não significa que está errado. Só significa que não foi você que fez. Porque se a outra pessoa fizesse tudo exatamente igual a você, ela não era outra pessoa, ela era você, né? Então, nós precisamos aprender a valorizar o outro, né? A dar as palavras de incentivo. O incentivo, ele funciona muito melhor, ele transforma as pessoas em pessoas produtivas e transforma você em uma pessoa agradável. E as pessoas querem aprender com você e querem estar perto de você, e você sempre vai ser bênção na vida de alguém, né? Bom, vamos continuar aqui, onde é que eu tô? Quando uma pessoa não se sente amada, ela não é capaz de amar quem ela é e confiar em seus valores. E esse complexo de inferioridade vai ficando cada vez maior. Então, nós precisamos distribuir amor, né? Quando Jesus falou que nós precisávamos amar o próximo como a nós mesmos, é por quê? Porque nós temos esse senso de proteção, de cuidar de nós, de nos privar daquilo que nos faz mal. E às vezes, quando diz respeito ao outro, não é nem por intenção, né? Às vezes não é por intenção, mas independente de ser com intenção ou não, nós precisamos vigiar e precisamos ser prudentes com aquilo que a gente planta, porque se a gente plantar melão, a gente não vai colher abacaxi. E em relação à criança, nós temos que tomar muito cuidado também
com um excesso de proteção. Aquele pai, aquela mãe que não deixa a criança fazer nada, que não deixa a criança se expor a absolutamente nada. O que vai acontecer com essa criança? Ela começa a receber a mensagem no inconsciente dela que ela não é capaz de fazer nada sozinha. E aí ela vai entender isso como uma regra e ela vai crescer o quê? Insegura e dependente e vai deixar de conhecer as suas próprias capacidades. Ela sempre vai achar que ela vai precisar do outro para fazer alguma coisa, né? Então, até o cuidado, até o zelo, até o amor, tudo isso tem que ser na dose certa. E aí, se por acaso você se identificou com alguns desses sintomas e você falou, nossa, eu sofro desse problema, desse complexo de inferioridade, a gente não vai tratar a fundo porque o tema não é esse. Mas para você, já fica uma dica. Uma das formas de vencer o complexo de inferioridade é entender que ninguém é perfeito e parar de se comparar com os outros. Reconhecer o seu valor e valorizar as suas próprias conquistas. Amém? Valorize você. Valorize o que você faz. Olhe para as coisas que você faz, que você produz com carinho, com amor. O que você produz é o que Deus te deu de capacidade, é o que Deus te deu de sabedoria. Como nós falamos na outra parte, nós somos a imagem e a semelhança de Deus, mas nós não somos uma produção em série, nós somos seres únicos. Nós temos uma unicidade, uma preciosidade. E é isso que nos torna especiais. Amém? Um outro ponto que a falta de justiça, a igualdade e a comparação pode trazer para o seio da família é a competição e a rivalidade. O que é isso? É uma disputa ou concorrência entre duas ou mais pessoas que buscam a vitória ou simplesmente buscam superar aqueles que os desafiam. Isso numa competição, numa corrida de atletismo, numa competição de natação, é extremamente válido. O outro realmente é um rival. Se você não for mais rápido, você não vai chegar em primeiro lugar. Agora, você consegue imaginar a competição e a rivalidade dentro da família, as pessoas concorrendo entre si para ver quem sai na frente, para ver quem é melhor, né? Entendendo que aquela disputa, aqueles conflitos vão trazer uma vitória, né? Só que não existe vitória. Não existe prêmio no final, nem em dinheiro, nem em taça, nem nada, nem medalha, porque quando a família entra em disputa, quando a família entra em competição, em rivalidade, todo mundo sai perdendo. Vocês conseguem imaginar dentro de uma casa uma competição entre os filhos, por exemplo, buscando quem vai receber mais atenção do pai, quem vai receber mais atenção da mãe? Dependendo da proporção que isso toma, daqui a pouco os irmãos, eles estão vivendo com ódio no coração. Daqui a pouco esses sentimentos negativos vão se alojando de tal maneira que um começa a desprezar o outro, que um começa a desdenhar do outro, daqui a pouco tá um com nojo do outro, sendo o mesmo sangue, sendo a mesma família. Nós, pais, falando para os pais, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não criar espírito de competição entre os nossos filhos. E isso às vezes é muito sutil, né? Se você vira para o seu filho e fala assim, olha, o seu irmão fez isso para mim. A sua irmã fez tal coisa para mim, né? Isso, dependendo de como o outro interpretar, ele pode entender que você está querendo dar a dica, olha, fulano fez isso para mim, e você não vai fazer? Né? Então a gente tem que vigiar muito, muito, porque automaticamente, se um começa a achar que o outro está sendo melhor, que o pai e a mãe estão vendo o outro
com bons olhos e estão vendo aquele outro com maus olhos e não está tendo aquele companheirismo, aquela proximidade, aquele compartilhar de família, esses sentimentos de rejeição, esses sentimentos de inferioridade vão se alojar e a rivalidade, a competição vai nascer e o negócio não vai ficar bom, como a gente viu na família de José. 1 Coríntios 13 fala o que do amor? Que o amor não inveja, que o amor não se vangloria. O que é não se vangloria? Não fica se gabando, né? Ai, nossa, eu fiz tal coisa, viu? Né? Por exemplo, eu vou lá dar um presente para minha mãe, que tá aí eu dei o presente para minha mãe. Eu não preciso, né, ficar ligando para o meu irmão, para minha irmã, ó, dei um presente para a mãe, viu? Dei um presente para a mãe. Né? Porque a não ser que seja uma conversa, uma coisa que tenha a ver, né? Mas dependendo da situação, é melhor a gente evitar, porque, né? Aquilo foi uma mão dá e a outra nem precisa saber, porque você está fazendo com um propósito único, exclusivo de abençoar, de fazer a sua parte. Não é para você né, ser soberbo, para você se engrandecer, para você dizer que você é bom, para você dizer que você fez, porque esse tipo de sentimento não traz fruto bom, não traz nada de bom para o seio da família. Filipenses 2,14 vai falar: fazei todas as coisas sem contendas, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Aqui era Paulo falando com os filipenses, ele falou, gente, é o seguinte, vocês têm um monte de coisa para fazer, né? A vida é cheia de afazeres, a vida é cheia de responsabilidades, né? Se você for colocar no papel tudo que você faz, você fica com dor na mão. Mas ele falou aqui, ó, façam as coisas sem contenda, né? Sem contenda. Eu preciso me gloriar. Aí ele falou um gloriar num sentido bom, de não ter corrido e trabalhado em vão. O que ele quis dizer? Ó, eu estou ensinando vocês a palavra, estou escrevendo as cartas, estou participando da vida de vocês como cristãos, estou instruindo vocês e eu espero que nada disso tenha sido em vão. Não façam as coisas por contenda. Não façam as coisas por vanglória, porque isso não vai levar a lugar algum. E aí, continuando mais um pouquinho, os direitos e os deveres dentro da família, eles devem ser iguais, guardadas as devidas particularidades. A gente conversou sobre o que é justiça. O que é justiça? Tratar situações iguais da mesma forma. E as situações diferentes de acordo com as suas diferenças, né? Se eu tenho um filho que tem dificuldade na escola, eu preciso ajudar ele com as tarefas da escola. Se eu tenho um que faz tudo sozinho, eu vou ajudar ele como? Se ele não precisa de ajuda, né? Só que, de repente, essa situação se inverte com outras relações sociais e aí a gente vai se adequando de acordo com a situação. Agora, vamos ver aqui. Falando de igualdade, eu vou falar agora especialmente para a relação pais e filhos, né? Eu queria pedir para vocês me mandarem essa questão de justiça e igualdade dentro da família em relação ao cônjuge. Não precisa ser situação que você vive dentro da sua casa, mas pode ser situação que você viu em alguma família que você conhece, de repente situações discrepantes, situações de injustiça em relação ao marido e à mulher. E aí eu queria que vocês mandassem para mim no Zap, não precisa falar se é com você, se não é, com quem foi, com quem não foi, essa parte não interessa. Mas porque eu quero trabalhar essas questões na próxima vez dentro da palavra. O que a palavra ensina sobre isso? Então, não fiquem intimidados, não tenham vergonha. Se vocês mandarem para mim no Zap, vai contribuir para a palavra e para o meu futuro livro sobre paz na família. Amém? Provérbios 13, 24 diz assim: quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Agora nós estamos falando, né? Falamos de amor, falamos de igualdade, falamos de elogio, mas quem ama também cuida, zela. E quem cuida e zela, disciplina.
O Senhor nos ama e é por isso que ele puxa a nossa orelha quando precisa. E nós precisamos disciplinar os nossos filhos de acordo com a orientação do Senhor. E aí, na hora da disciplina, nós temos que prestar muita atenção, porque se nós temos filhos diferentes, a disciplina tem que ser igual, eu não posso ser mais rígido com um e menos rígido com o outro. E como que você vai fazer com que os seus filhos, eles entendam essa medida de justiça? É simples, você vai colocar regras na sua casa e você vai colocar as consequências. Então, assim, descumpriu a regra A, vai sofrer a consequência A, independente de quem seja o indivíduo, né? Agora, obviamente, as regras existem. Se um filho decidir quebrar a regra mais vezes, automaticamente ele vai sofrer as consequências mais vezes. Mas aí não é porque você está fazendo diferença entre os filhos, é porque aquele se colocou numa posição, né, de receber uma consequência mais vezes. Agora, é claro que se um filho ele desenvolve um comportamento de desobediência constante, ele sempre está desobedecendo, ele sempre está indo contra as regras, sempre está indo contra aquilo que é estabelecido, aí é necessário chegar mais perto, entender a causa daquilo, a raiz do problema, porque ninguém deseja ser desobediente, até porque quem é desobediente tem consequências, né? Passa por situações desagradáveis. Então, por que uma criança insiste em ser desobediente? Por que um adolescente insiste em ser desobediente? É importante ir a fundo, né, para que não se causem problemas maiores dentro da família. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora da disciplina com o radicalismo. O que é o radicalismo? É muitas vezes você não ter proporção, você não ser proporcional e nem razoável, né? Vamos olhar para o mundo do crime, por exemplo. Uma pessoa que roubou uma galinha não vai ser punida da mesma forma que alguém que matou uma pessoa. Por quê? Porque são transgressões completamente diferentes, né? Então, de acordo com o erro, com a falha do nosso filho, ele tem que receber o castigo do pai e da mãe, de acordo com aquilo. O castigo que o seu filho recebe no dia não pode ter a ver com o teu estado de espírito como pai ou como mãe. Se, por exemplo, hoje o meu filho trupicou e caiu, né? Isso não é uma falha, mas um que vem na cabeça agora. E eu tô extremamente mal-humorado. Aí eu vou e dou aquele castigo, né, de um mês. Aí no outro dia meu filho tá derrubando a casa, tá subindo na minha cabeça, né, no modo de dizer, só que eu tô numa paz, eu tô zen, e aí eu não faço nada. Então é preciso que, quando se trata de castigo, tem que ser proporcional, tem que ter a dose certa e tem que ser razoável, né? A transgressão tem que combinar com o resultado daquilo, com a consequência. Senão até a própria criança, o próprio adolescente, ele vai ficar perdido. E ele vai perceber que, na verdade, ele não está sendo educado. Ele está sendo punido. Que aí é que mora o problema, porque a ideia da punição e da pena não é simplesmente punir, é evitar que aquele mal aconteça de novo, né? E o radicalismo, tome cuidado para não perder o crédito, para não entrar em descrédito. Ameaças não devem existir. Tal coisa traz tal consequência. Ponto. Ficar ameaçando não leva a nada, só vai fazer você perder seu tempo, falar com a criança, falar com o adolescente uma vez, duas, três, por quê? Porque ele não vai acreditar. Se você ameaça, ele não vai acreditar. Se você falar não, tem que ser não. Se você falar sim, tem que ser sim, até porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se você vai falar não e vai mudar de ideia depois, então já fala sim, né? Porque aí vai ficar melhor. E tome cuidado com aqueles castigos absurdos. Por exemplo, você vira para o seu filho e fala assim, você nunca mais vai sair de casa. Como é que você vai cumprir um negócio desse? Né? Seu filho vai olhar para você e vai entender. O que ele vai entender?
meu pai e minha mãe não vai me castigar. Apesar do que eu ter feito aqui foi muito grave, vai ficar por isso mesmo, porque é claro que eu vou sair pela porta, né? Eu estou dando exemplos absurdos, mas para os irmãos, né, irem compreendendo a situação e ir dosando de acordo com a necessidade, né? Uma outra coisa, um ponto delicado, mas que a gente precisa entrar, é o cuidado com as mãos. O meu conselho é: use menos as mãos e mais a racionalidade. Dor passa. E como passa? Pega uma mulher que teve filhos de parto natural. Na hora que ela estava tendo filho, eu tenho certeza que ela falou que ela nunca mais ia ter filho, que ela nunca mais ia passar por aquilo, né? E normalmente a mulher que consegue ter parto natural, ela tem o outro filho e tem o outro, né? Por quê? Porque dor é uma coisa que você esquece. Agora, quando você usa a racionalidade, o que é usar a racionalidade? É você sentar com o seu filho, independente da idade que ele tenha, e conversar com ele sobre as situações e expor para ele, ó, essa situação pode causar tal discórdia, pode causar tal conflito, essa situação pode te trazer tal problema. Né? Mostrar o caminho. Se você conseguir convencer o coração e a mente do seu filho, aí sim você vai conseguir uma mudança de atitude. Se você simplesmente, né, enfiar a mão, aquilo vai ser uma coisa momentânea que vai ser esquecida e logo mais o erro vai aparecer de novo e de novo. Aí você deve estar falando assim: mas a Bíblia fala da vara, tal da vara, aquela vara da disciplina, né? E aí nós vamos entender melhor. Vamos lá. Provérbios 23, 13, porque a Bíblia fala, então a gente tem que mostrar. Fala assim: não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Irmãos, o que significava a vara aqui no Velho Testamento? Significava o quê? O que os pastores usavam para guiar as ovelhas. A vara, ela significa direção e ela significa disciplina. Então, quando fala da vara para disciplinar a criança, está falando que você, como pai, como mãe, você tem a responsabilidade de direcionar o seu filho e de dar a disciplina. Meu tempo. E de dar a disciplina. E a Bíblia ainda fala, deixa claro que se você disciplinar o seu filho, ele não vai morrer. Fala para você não evitar a disciplina. Então, assim, nós somos cheios de amor, cheios de cuidado, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não estragar o nosso filho. Se você fizer tudo o que seu filho quer, se ele comandar situações, se ele chorar, espernear e for atendido nesse clamor dele, ele vai continuar clamando, né? Então, a gente não pode evitar disciplinar. Disciplinar dá trabalho. Disciplinar exige tempo, exige disposição, você pode estar cansado, às vezes é mais fácil você ignorar a situação, só que é do teu filho que você está falando. E está falando que a vara vai livrar ele da sepultura. E a Bíblia continua, Provérbios 22, 15 fala que a insensatez, o que é insensatez? Insensatez é falta de juízo, é loucura, é falta de bom senso, é falta de ponderação, é imprudência. E sabe o que a Bíblia fala? Que a insensatez está ligada ao coração da criança. A criança, por si só, ela não tem juízo nenhum. Ela não sabe ponderar, ela vai sair fazendo atrapalhada. Mas a vara da disciplina a livrará dela. Tá falando o quê? Que a disciplina, a direção que você vai dar para o seu filho vai livrar ele dessa falta de juízo, vai livrar ele dessa loucura, não vai permitir com que ele cresça com essa loucura e com essa falta de juízo, porque se você não se posicionar como pai e mãe e educar o seu filho, ele vai crescer assim. Sem a vara, não sai. A vara da disciplina a livrará dela. Sem a disciplina, não vai ter livramento, não.
Aí continua ainda, Provérbios 29. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Claro que envergonha a sua mãe. Se você não disciplinar o seu filho dentro da sua casa, no seu dia a dia, nos seus afazeres, se você sair na esquina, você vai passar vergonha com ele. Se você atender a porta, você vai passar vergonha com ele. Aí a culpa é de quem? É dessa criança, porque aí já começa os elogios, que essa criança é uma P, é uma não sei o quê, né? Que eu nem vou falar, porque não convém. E aí vem todos aqueles adjetivos que a criança, em resumo, a criança não presta. Mas a criança não tem culpa nenhuma. Porque o que é a vara da correção que vai trazer sabedoria se você não corrige o seu filho. Se você não disciplina o seu filho, se você deixa ele entregue a si mesmo, você espera que ele produza o quê? Ele vai produzir vergonha para sua família. E Provérbios 19 ainda esclarece mais, ó, castiga o teu filho enquanto há esperança. Assim, olha, se você não castigar o seu filho, não disciplinar o seu filho enquanto há tempo, chega uma hora que a esperança acaba, porque se é enquanto há esperança, significa que tem uma hora que não tem mais. Mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Aí eu pergunto para você, a pergunta que não quer calar. Será que essa vara da disciplina, ela só está falando da disciplina no sentido da conversa, da consequência, do castigo? Ou será que essa vara também está falando do sentido físico, daquela vara que você pega lá na árvore, né? Tira os galhos e aí na criança, né? Eu conheço essa senhora, viu? Ela me visitou algumas vezes na minha infância. Minha mãe e meu pai, que deve estar aí assistindo, tá testemunha. Eu não gostei na hora, não, viu? Confesso, mas foi bom, foi bom. Provérbios 19 falou o quê, meus irmãos? Sabe como que a gente percebe que essa vara pode sim chegar no sentido físico da coisa? Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Tá querendo falar o que aqui? Se você for disciplinar o seu filho com a vara física, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. Você tem que tomar muito cuidado. E não só com a vara física. O teu ânimo para o matar também quer dizer o quê? As suas palavras, a forma que você se porta diante do seu filho, a forma que você disciplina ele, em vez de trazer sabedoria, em vez de tirar a loucura dele. Se você não fizer isso no Senhor, vai deixar ele mais doido. E aí eu pergunto para você, eu posso disciplinar o meu filho com a vara física? A Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Talvez, dessas pessoas que estão me ouvindo aqui, uma ou outra até poderia disciplinar o seu filho com a vara. Mas talvez outras não. Por quê? Aí eu te pergunto. A vara, ou seja, a disciplina, a direção, deve ser feita em amor. Deve demonstrar o amor, o cuidado, o zelo e o respeito que você tem pelo seu filho. O resultado final do uso da vara deve ser a educação, não hematomas. Se a vara for demonstrar raiva, vingança, se você for usar a vara com o espírito irritado, você não deve usar, porque facilmente os excessos vão aparecer. Então, a situação é a seguinte, meus irmãos. A educação do filho, eu entendo, até diante da palavra, daquilo que o Senhor nos ensina, que deve existir uma progressão. A vara nunca deve ser a primeira opção. Qual é a primeira opção, meu irmão? É a conversa, é o diálogo, é a comunicação. É parar o seu filho quando ele estiver agitado, estiver fazendo coisas que não devem ser feitas, né? Parar aquela situação, falar, senta aqui, toma um copinho de água, vamos conversar um pouquinho? E aí você usa o verbo, né? Com sabedoria,
com graça, demonstrando amor, demonstrando zelo, demonstrando cuidado, que você está cuidando do seu filho, que você está preocupado com ele, né? Aí a conversa não está funcionando, vamos para um segundo ponto, o castigo. Mas assim, é qualquer castigo que eu vou dar para o meu filho, não tem que ter um castigo que funciona, né? O que funciona para o seu filho? Ele gosta muito do videogame, então deixa ele uma semana sem videogame, né? De acordo com o erro e a consequência proporcional, né? Então tudo tem que ser feito com muito zelo e com muito carinho. Estão entendendo a situação? E aí, por último, seria a vara. Só que a vara eu tenho muita ressalva, porque assim, se você for usar a vara e você não tiver a tua personalidade controlada por Deus, os teus sentimentos controlados por Deus, para naquela hora que você fizer assim, você tá exalando o amor, para você tá exalando, eu tô te educando, meu filho, né? Em vez de né? É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito tênue. Então, é preciso tomar muito cuidado. Deixe como a última das últimas opções, porque eu entendo que se você precisou chegar na vara, é porque a tua conversa está muito ruim, é porque você está muito mal de sentar e conversar com o seu filho e alcançar os objetivos. A gente sabe que os tempos mudaram muito, né? Antigamente, o normal era isso, a disciplina realmente era acontecer dessa forma, a vara era interpretada como a vara mesmo e ponto, e acabou-se, né? Mas hoje a gente consegue entender de uma outra maneira, né? A gente pode dar o exemplo daquilo que a gente vive. Posso dar o exemplo da minha própria casa. Graças a Deus, até hoje, o meu filho não precisou conhecer essa vara aí. A vara da disciplina, a vara da direção, ele conhece faz tempo, né? A conversa, o sermão da mãe, o sermão do pai, conhece muito bem. Mas, graças a Deus, não precisou chegar nesse ponto, né? Mas tudo com ordem e decência, tudo com amor, tudo com carinho, tudo com respeito. E aí, para a gente finalizar aqui, vamos lá, Deuteronômio 6, de 6 a 7. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Tá querendo falar o quê? Sabe a parte número 1, lá, a conversa? Para ensinar o seu filho? Como? Com persistência. É só a gente olhar para Deus, né? A paciência que Deus tem para a gente. Fala, filho, não vai por aqui. A gente vai, né? Filho, não vai. A gente vai e Deus vai, e através do seu Espírito, nos ensine, nos ensine, nos ensine. E nós, com os nossos filhos, temos que ser iguais. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. O que está querendo falar aqui? Olha, as minhas palavras, o meu ensinamento, eles têm que ser constante na sua casa. Por quê? É com persistência, quando você estiver sentado na sua casa, é quando você estiver andando pelo caminho, é quando se deitar e quando se levantar. É isso que Deuteronômio está falando. Então, o que ele está querendo dizer aqui? A minha palavra, os meus ensinamentos, você tem que ensinar para os seus filhos o tempo todo, seja ao acordar, seja ao deitar, seja no caminho, seja por onde você for. E aí, o tempo dessa semana acabou. E aí, nós vamos, historicamente, para a parte 8 na próxima semana. Amém? Não esqueçam do meu pedido de WhatsApp sobre igualdade e justiça dentro da família em relação a homens e mulheres, situações que vocês já tenham vivido ou contemplado em algum lugar. Mandem para mim, por favor, porque a gente vai tratar isso de acordo com a palavra do Senhor, amém? Então, para encerrar, nós temos aqui o pedido de oração, que a irmã Célia está pedindo oração pela família dela toda, pela Cris e pelo Natan. E o irmão Dario também está pedindo oração, porque ele precisa conseguir um cardiologista, que ele precisa fazer um tratamento. Meus queridos irmãos,
No domingo, nós temos o culto de ceia. A live vai ser às 9 horas da manhã. Amém? Deixa preparado o seu suco, deixa separado o seu pão e vamos, né, juntos cear e estarmos na presença do Senhor. Amém? Bom, acho que por enquanto não temos mais nenhum pedido de oração. Então vamos orar? Ó Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença mais uma vez, Senhor. Visita, Deus, a irmã Célia, o Márcio, a Cris, o Natan, Pai, toda a sua família. Senhor, eu não conheço as necessidades dos seus filhos, aquilo que eles precisam, mas nós sabemos que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, Pai, que o agir, o operar, vem de Ti, que todo o poder pertence a Ti. Que o Senhor visite, meu Pai querido, os teus filhos nessa noite, meu Pai. Abençoe, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã que esteve conosco participando dessa live, Senhor. Que as tuas palavras venham falar aos nossos corações, Senhor. Que nós sejamos cada vez mais, ó Deus, parecidos contigo. Que as medidas de justiça, de igualdade, Pai, e o amor que o Senhor tem para com todos, meu Pai, possa estar e habitar nos nossos corações. E nós possamos, ó Deus querido, entoar louvores e exaltar o Senhor e saber, ó Pai, que o Senhor não só fez, mas que o Senhor ainda fará grandes obras nas nossas vidas, Pai, nos nossos corações. Nós louvamos, exaltamos e bendizemos a Ti, ó Deus, e te agradecemos por todas as coisas, meu Deus, no nome de Jesus. Amém? Que a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso Pai, amém, esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Um beijo para minha mamãe, para o meu papai, para minha sogrinha, para todos os irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco, amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida, no nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.